Hoje, quarta-feira, estamos ao vivo no Super Pop e vamos falar sobre um assunto péssimo. Vamos falar sobre crimes sexuais. Infelizmente, seguimos aqui tendo que alertar as pessoas de que isso ainda acontece muito, gente. São inúmeros os casos, novos casos, envolvendo mulheres que foram assediadas sexualmente e que até chegaram a perder a vida por conta disso. Realmente, o assunto é muito sério, é imperdível. Roda aí nosso programa de hoje. Hoje o Super Pop vai falar de um tema que infelizmente é recorrente e que as mulheres enfrentam todos os dias: o assédio. Eu não tô fazendo nada. Olha sua cara aí, ó. Vou te postar na internet. Seu nojento. Desce! No palco, nossas convidadas discutem o assunto e relatam o drama que viveram. Aí, nesse momento, tinha uma pessoa X que trabalhava lá com a gente e ele me prendeu no banheiro e tentou me beijar à força. Eu tenho que gravar, eu falei pra ele, eu tenho que gravar, por favor. Vamos conversar com a família de Rafaela Drummond, que tirou a própria vida após sofrer assédio no trabalho. Ele pôs tanto terrorismo em cima de mim que eu não aguentei. Não aguentei. Ah, isso que você não sabe do que aconteceu com o inspetor machista que ficava me assediando sexualmente. Não saia daí. O Super Pop volta já. É isso aí, estamos de volta e hoje, como eu estava falando para vocês, o assunto é bem sério. Vou falar boa noite para os meus convidados. Eu vou começar com a Raquel, que está aqui do meu lado. Raquel, tudo bem, Raquel? Lu, é sempre uma alegria te ver. Você é cada vez mais linda, mais inteligente. Olha quem fala. Não, e Tem fora uma delegada assim, a gente se sente realmente protegida. eu sempre fico feliz de estar aqui com você, e principalmente nas temáticas que você Sério, aborda. hoje é bem sério o papo mesmo. A gente pensa que está melhorando e aí se depara com um programa desse e vê não está melhorando. Infelizmente, mas você é a nossa voz, Lu. Vamos que Você é a vamos. voz da mulher na televisão brasileira. Ai, que bom. Faço questão. Vou falar com a Maria. Tudo bem, Maria Rafat? A gente sempre erra o nome dela, mas eu falei direito hoje, não? Falou, coisa mais linda do mundo, tá ótimo. Obrigada pelo convite, Tudo bem, Luciana. minha Obrigada, querida. Bem-vinda. Boa noite. E agora a gente vai falar com a Flora. Tudo bem, Flora? Boa noite, Luciana. Obrigado pelo convite. Bem-vinda. É muito importante estar aqui representando mulheres, né? A gente tem voz, esse sofá aqui é muito importante. Ô, Flora, eu vou falar que eu sou muito fã do seu pai, hein? A gente vai contar Obrigada. que você é filha do Arlindo Cruz. Nossa, modelo. E teu pai é uma pessoa incrível mesmo, que é muito querida para todos nós, viu? Muito obrigada. Parabéns, Obrigada. paizão. Eu vou falar boa noite também para a Janaína do Mar, ela é ex-BBB, já é nossa convidada de sempre. Tudo bem, Janaína? Muito bem, muito bom estar aqui e muito obrigada por nos dar voz, porque hoje vai ser um programa extremamente importante. Então, é um programa bem sério que eu sempre falo isso, que eu gostaria de não ter que fazer esse tipo de programa, mas temos que realmente dar voz para essa situação que a gente espera que melhore em algum momento, né? A gente sempre espera. Recentemente, a mídia expôs diversos casos de assédio, de estupro, de pessoas conhecidas, e isso ajuda muito as mulheres que têm que criar coragem, né? Criar coragem para denunciar, falar do que realmente se passou, porque as mulheres têm medo, às vezes se sentem até culpadas. Coloca aí. Casos de assédio e estupro são cada vez mais frequentes nos noticiários do mundo inteiro. Aqui no Brasil, nos deparamos quase diariamente com o assunto. No mundo do futebol, os casos são recorrentes. Daniel Alves continua preso na Espanha, acusado de estuprar uma mulher numa boate em Barcelona. O jogador falou pela primeira vez a um jornal espanhol e disse o seguinte, abre aspas, "Estou com a consciência tranquila. Eu nunca machuquei ninguém intencionalmente, e nem ela naquela noite. Não sei se ela está com a consciência tranquila, se dorme bem à noite. Eu a perdoo, ainda não sei porque ela fez tudo isso, mas eu a perdoo." Fecha aspas. O jogador Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo de uma mulher em uma boate de Milão. O ex-BBB Felipe Prior foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto por estupro. O crime teria acontecido em 2014 e a denúncia foi feita em 2020. Mas o empresário pode recorrer em liberdade. O Prior acabou sendo condenado por aquele caso de estupro. Lembra disso? Em 2014, em jogos de faculdade, jogos universitários. No Super Pop de hoje, vamos abordar o tema e trazer histórias de vítimas que não se calaram. Muitos casos, e nesses casos a gente está falando de pessoas famosas, que têm poder aquisitivo, que as pessoas admiram, e eu acho que isso torna ainda o caso mais difícil, porque a vítima, ela olha para a pessoa famosa e fala assim, como é que eu vou lutar
contra essa pessoa. Você se sente, talvez, diminuída, porque é uma pessoa que tem um poder maior que o seu, talvez, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, no caso, são vários casos, o Felipe Priori, quer dizer, foi condenado agora recentemente. Lu, o que me assusta é essa normalização dos crimes em relação aos crimes sexuais e ainda persiste o estereótipo da mulher que é vítima de crimes sexuais ou de violência doméstica ser julgada, ser tratada de forma pejorativa, exatamente, como se ela tivesse dado a liberdade para aquele agressor ultrapassar limites. Então é uma situação em que a gente tem que falar. A gente estava até agora nos bastidores falando, antes a gente não falava sobre isso. Então muitas vezes a vítima, ela não se visualizava vítima, ela achava que ela era merecedora de uma certa forma por simplesmente estar no lugar ou por simplesmente... Fez alguma coisa, tu cruzou a perna. A anuência não é expressa dessa forma. Se você saiu com uma pessoa, não é porque você está sentada em um bar ou em um restaurante que você já deu liberdade, autorização para uma prática sexual. E antes, eu percebo que o simples fato de ter uma reciprocidade em simpatia já... Pessoas criminosas, né? Os criminosos, os homens que praticam crimes sexuais já achavam que isso era uma liberalidade. Porque a gente tem que deixar bem claro para quem está nos assistindo que a mulher pode estar num rally rola, pode estar beijando, abraçando, mas ela pode falar, agora eu não quero mais. Eu não quero mais. E o não pode ser dito em qualquer momento. E não é não. Parece um clichê, mas não é não. A pessoa pode mudar de ideia, eu não quero mais. Quero ir para minha casa. A loucura... Porque me deu um gatilho muito forte, porque nós que já sofremos abuso sexual, essa frase, eu a perdoo, não doeu tanto em mim. Imagina na vítima. No o caso do Daniel abusador Alves, né? falar, não, eu a perdoo. Será que ela dorme bem? Olha isso, dá um gatilho tão grande, porque é uma dor de que você já se sente culpada. Porque eu, por exemplo, como já sofri abuso, muitas vezes eu me senti culpada. E aí o abusador chega na mídia, porque ele tem esse poder, né? Sim, que é o caso dos famosos, né? Que foram apresentados, ele tem esse acesso que a vítima não tem. E ainda lança eu a perdoo. Como se ela fosse culpada. E, no caso, as pessoas julgam também o tempo que a vítima demorou para contar. Isso é uma coisa interessante. Gente, a pessoa sofreu uma violência. Ela tira o tempo que ela quiser. Sim. Se ela não quiser contar hoje, quiser contar daqui 1 ano, 2 anos, porque, infelizmente, ainda tem essa cultura. Por que ela não contou? O que será que ela estava fazendo? Mas será que ela não quis? E a roupa que ela estava? Mas ela estava lá com o cara. Sim. E, normalmente, quem fala essas coisas são as mulheres, o que me deixa mais chocada. Veja, a conduta predatória do homem, ela é normalizada na nossa sociedade desde sempre. Um homem se faz masculino, se faz mais macho na medida em que ele é um predador. Se a gente for ver numa relação, por exemplo, a gente está na televisão, então não vamos falar, né, o que é. Numa relação, quem é que dá e quem é que come? Pronto, não precisa falar mais nada, certo? Por quê? Quem dá é a pessoa que está na condição passiva. Sim. Quem come, o que é comer? Conduta predatória. Sim. E isso está dentro do nosso vocabulário, do dia a dia. Então, claro, a pessoa fala, eu vvou comer ela. Ela quis dar para mim, entendeu? Então, assim, ela é a passiva que vai... a gente tem aquela desculpinha também, né? Não, mas o homem tem que tomar a iniciativa da paquera, por exemplo, né? Então, muitas pessoas querem confundir uma atitude sexual agressiva com paquera, né? Que isso é bastante comum. Então, claro, aí coloca a mulher numa condição do quê? De passividade. E se a mulher, por acaso, ela mostra qualquer independência, ela mostra que estaria num lugar, né, em que, por exemplo, pode haver uma paquera legítima. Claro que pode haver. E pode haver uma relação sexual legítima também. Claro. Mas basta que ela esteja lá para este predador entender que ela está no lugar errado. Por quê? Porque ela está num lugar onde ele pode fazer o que ele quiser com ela. Que loucura. Agora, no caso do Prior, do Felipe, ele foi condenado agora no semiaberto. O que quer dizer isso exatamente? Sinceramente, eu não compreendo algumas interpretações da lei, porque o crime ele tem uma pena muito maior.
eu não entendo qual é a interpretação realmente correlata. Mas o que ali, pelo que saiu na imprensa, claro, eu não presidi o inquérito, não tenho acesso, mas pelo que saiu na imprensa foi justamente essa situação que você acabou de narrar. Estar junto dentro de um automóvel, iniciou ali as preliminares, os beijos, etc. E chega, parou. Não quero mais. Mas não, além de forçar, houve laceração, houve uma situação assim muito violenta. Ela se dirigiu até o médico, eu vi nos noticiários o que aconteceu. E o pior, ainda está tratando, e isso que a gente percebe, que ele ainda está sendo tratado como ok. Até mesmo na cadeia, no sistema penitenciário, os criminosos sexuais, eles não são tolerados por criminosos. E a gente vê quando famosos praticam crimes sexuais, ainda as vítimas são julgadas. Será mesmo que aconteceu algum crime? Então, é uma situação que a gente não consegue entender a permissividade da sociedade ainda aceitando tais atos. É muito difícil, realmente. Eu vou falar que eu estou aqui, mas eu já vivenciei esses assuntos comigo inúmeras vezes. É que eu não sou de falar, mas é uma coisa assim que eu acho que todas, se eu for perguntar para todas as mulheres aqui, provavelmente todo mundo tem algum caso. É uma coisa de louco, gente. Você fica pensando, quando que isso vai parar? Sim. E, Luciana, aproveitando esse gancho, quando aconteceu comigo, né, eu sofri uma importunação sexual. E aí eu demorei para entender o que tinha acontecido. Conta pra gente o que aconteceu, Flora. Eu estava na minha casa, né, no meu quarto, e o cuidador do meu pai entrou no meu quarto. Eu estava dormindo, deitou na minha cama e passou a mão em mim. Isso aconteceu comigo dormindo. Com ereção. Ah. E eu sozinha em casa, assim, eu nunca fico sozinha em casa, então foi a primeira e única oportunidade que ele teve. E eu dormindo, eu acordei no susto, eu falei, mas o que você está fazendo aqui? E ele, vamos aproveitar que tá só a gente aqui, ninguém vai estragar a nossa noite. E eu falando, não, sai, não, pelo amor de Deus, o que eu te fiz para você estar fazendo isso comigo? Da onde que você tirou essa ideia brilhante? Oi? Eu disse a ele, falei, mas o que eu te fiz para você estar fazendo isso comigo? Não, porque eu te vejo há muito tempo, eu estou há muito tempo te desejando. Eu tenho a sensação que ele não queria me estuprar, ele queria me convencer de ficar com ele. E dentro dessa loucura que ele estava, porque ele estava muito nervoso, dentro dessa loucura que ele estava, ele se achou no direito de passar a mão em mim, de deitar na minha cama e passar a mão em mim. E eu contei para minha advogada, isso aconteceu na madrugada, eu só consegui ligar para minha advogada durante a tarde, já era umas 5 da tarde. Como é que você conseguiu que ele saísse de lá? Ele terminou o plantão dele e eu fiquei dentro do quarto trancada. Que medo. Que medo. A sensação era medo. Eu não sabia se eu saía do quarto, se eu ligava para a polícia, se eu pedia ajuda aos porteiros. Sim. Eu fiquei sem reação. Tava dormindo, gente. Dormindo. Era por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Disso. E até hoje eu tô com receio de dormir sozinha. Porta, óbvio. Lá em casa a gente não tem muita cultura de trancar a porta. Agora começou. Por conta do meu pai. Né? A gente sempre fica em alerta e tal, ele se mantém estável, mas a gente sempre fica na atividade da coisa. E ele me perguntou se meu irmão ia chegar naquela madrugada para aproveitar daquele momento. E em momento nenhum eu maldei aquilo. E aí, quando eu liguei para minha advogada, ela falou, isso é importunação sexual, isso é assédio. Vamos agora na DEAN, vamos agora procurar seus direitos. Ela me alertou que aquilo, sim, era uma violência, porque a gente sempre se sente culpada, né? Ele mandou mensagem depois dizendo que porque eu ando de camisola dentro de casa. Na sua casa? Na minha casa. Entendi. Que eu fico de short curto vendo televisão. Na sua casa? Na minha casa, no meu sofá. Sim. E que isso dava o direito dele de me desejar. Não desejar é uma coisa, te atacar agora, é outra. Me atacar é outra. Desejar, aí ele pode chamar para almoçar uma outra hora. Exatamente. Mas... E ainda assim não se dá o direito dele deitar na minha cama óbvio com ereção e passar a mão em mim, né? Veja, esse tipo de frustração que ele demonstrou é uma frustração que é transformada em agressividade justamente porque está tão introjetado na cultura deste homem que ele pode tomar iniciativas que ele reage com agressividade. Porque certamente o que ele fez com você foi uma conduta agressiva. Óbvio, não sim. temos dúvida Tava nenhuma. No horário de trabalho essa invasão, dele também, vamos não, e essa combinar? invasão foi uma agressividade. Mas significa, isso para a psicanálise, né, uma maneira dele simbolizar a frustração dele. Sou frustrado porque ela não me nota, sou frustrado porque ela, digamos, é a pessoa que está me contratando
contratando os meus serviços. Então, eu curo a minha frustração com a minha masculinidade na forma mais tóxica e agressiva. Infelizmente, é assim que se justificam, aspas, evidentemente, né? Que se explicam muitos dos ataques sexuais. Sim. Me ocorre realmente como que essa pessoa tem essa ideia. A mulher está na cama, dormindo, você está a trabalho, cuidando de uma pessoa que está... Ele trabalha na área da saúde, né? Trabalhava na área da saúde. Não, e entra no quarto da pessoa dormindo, gente. É bizarro. E aí, quando eu dei um grito, voltando na sua fala, ele levantou, me mostrou que estava com ereção. Ai, que horror. E falou, você tem certeza que você não me quer? E saiu, bateu a porta do meu quarto. E ali eu congelei, assim. Que medo. E ali eu passei, sei lá, 3, 4, 5 horas até mudar o plantão. Em choque. Eu não consegui chorar, não consegui nada. Não consegui nada. A reação que eu tive foi tentar ligar. Só que 5h30 da manhã, quem vai me atender? E ninguém me atendeu. E aí eu fui me acalmando. Aí assim, foi uma sensação de choque. Eu fiquei em estado de choque. Assim. Eu não sabia o que fazer. E eu com medo dele poder aprontar alguma coisa com o meu pai lá fora. Claro. Porque ele estava com muita raiva de mim. A forma que ele saiu do meu quarto... Ele saiu com raiva? Saiu com raiva. E aí eu falei, ele vai aprontar uma comigo. Com meu pai e com alguém. Então eu vou ficar quietinha e eu vou esperar. E ele foi embora, passou o plantão normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tipo, de boa? De boa. E que horas que você conseguiu falar sobre o assunto? Então, eu liguei para minha advogada, conversei com ela. Ela foi um apoio incrível. Doutora Bárbara, te amo. Uma querida, porque isso é muito importante, esse apoio das mulheres. Nesse primeiro momento, é incrível. E aí ela falou assim, vamos na delegacia. Ela foi me buscar e tudo, fomos. Depois dali, eu falei, eu acho que eu preciso falar sobre esse assunto. Né? Eu trabalho na rede social, eu sou digital influencer, eu tenho uma rede de mulheres enormes que me assistem. E eu acho que, através da minha fala, elas vão tomar coragem. E foi assim. Foi só por isso que eu quis expor. Porque eu ainda li comentário machista, gente falando, mas passou por isso, está expondo por quê? Quer ganhar biscoito? Porque eu quero. Quer ganhar biscoito? A moda agora na internet biscoito é essa. Pela razão errada. Né? Exatamente. Como se eu fosse errada em estar expondo a minha dor. E eu acho que, para mim, foi um ato de coragem. Eu acho também. Porque, assim, tem muito pouco tempo que isso aconteceu, tem 3 meses e eu estou aqui hoje. Mas tem que falar mesmo. Mas eu acho que a gente tem que falar. Eu acho. E aí, 99% do meu público são mulheres. E eu recebi relatos de que mulheres conseguiram conseguiram denunciar até o próprio parceiro. Sim. E assim, o meu objetivo foi alcançado em conseguir impulsionar mulheres a buscarem os seus direitos, porque não é não. E a gente precisa correr atrás desse prejuízo, porque é um prejuízo psicológico muito bizarro. Até hoje eu estou com muito medo, eu não sei como me relacionar às vezes. Então, assim, não é fácil. Então, a gente tem que sim correr atrás, denunciar. Eu falo para sempre, denuncie, fale sim sobre o assunto, porque é muito importante. Bom, é interessante o que você falou, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, não é que a gente normaliza, mas é porque realmente é uma coisa que está acontecendo muito. Então, as pessoas que estão nos assistindo talvez nem saibam qual é o limite, quando que começa a ficar errado, quando que eu posso dizer não. Você pode dizer não a qualquer momento. Você pode estar na cama com o homem, ele pode estar nu, e você fala, eu não quero mais. É um direito. A gente não está falando de pessoas, de animais não pensantes. A gente está falando de ser humano. O cara consegue parar e botar a calça e ir embora, gente. Sim. Eu não entendo quem são essas pessoas, esses homens. É muito importante a gente falar para encorajar essas mulheres. É isso. Né? Essa nossa roda de bate-papo aqui nada mais é do que alertar e encorajar as mulheres a denunciarem. Porque só assim eu acho que é o único caminho que a gente tem de diminuir e acabar com isso. Doutora Raquel, até mulheres casadas, às vezes nem sabem que estão sofrendo um estupro. Às vezes a mulher casada, eu já ouvi muita mulher, relatos de mulheres falando assim, não, eu tenho que comparecer. Se não comparecer, o marido briga. Se não comparecer, o marido vai pegar outra. Toda a nossa sociedade, infelizmente, foi formada estruturalmente machista e patriarcal. Então, a mulher ela sempre foi condicionada a não demonstrar interesse sexual pelo parceiro, mesmo por alguém que ela desejasse. E mesmo
tendo interesse, era sempre aquele jogo de não. Nessa situação, eu acho que facilitou a vida dos homens que não são criminosos, dos homens que não querem mulheres à força. O código é muito tranquilo, Luciana. Homens e mulheres, nós buscamos por igualdade de opção de escolha, igualdade de oportunidades e também igualdade nessa relação sentimental homem e mulher. Então, qual é o limite? A partir do momento que você fala, não quero, acabou. Não vai forçar. Mas e se ela tiver só... O cara vai falar, né? Se ela só estiver fazendo charme. Azar é dela. Azar é dela, meu amigo. Se você não é criminoso, vaza. Se você parar, ela vai... Na próxima vez, ela não vai falar, não, ela que tá perdendo. É isso ela aí. Que tá perdendo. Eu já ouvi gente falar isso pra mim. Mas e o charminho? Eu falei, bom, então se você for embora a próxima vez, ela não vai fazer charme. Agora, homem que é homem não tá mais aguentando esses charminhos. Porque ele não precisa forçar a mulher. Se não é um criminoso, ele não vai forçar uma mulher até algo com ele. Vai embora. Então, as mulheres também vão ter mais atitudes em ter determinação, se quer ou não quer. Chega desse joguinho, né? Esse charminho que fazem também acho errado. Ou quer ou não quer. É isso, e eu concordo com você. O homem que não gosta de agressividade, o homem que é um homem sério, o cara fala, tá bom, não quer? Então eu tô indo embora, querida, já foi, e tá tudo certo. A próxima vez que ela chamar, ela vai querer ou não chama mais. E a gente sabe que a cultura fora do Brasil é assim, né, Lu? Você que viveu anos na Europa, Estados Unidos, etc. Mas tem tarado lá também, viu? Tem, mas é diferente. A cultura social, né, já é diferenciada. Mas tem, tá assim também, igualzinho. Homem, tem muito homem que não é assim, gente, a gente não pode generalizar. Mas os que são, meu amor, são no mundo inteiro. Criminoso tem no mundo inteiro. E, infelizmente, né, acontece muito a fala do homem. Mas ela estava alcoolizada. Mas ela estava bêbada. Isso não dá o direito do homem abusar de uma mulher. É vulnerável. É abuso de vulnerável, né? Exatamente. Mas, assim, é outro crime. Exatamente. Você ouve esses depoimentos, na noite em que aconteceu a importunação sexual, eu estava alcoolizada. E aí ele colocou isso na defesa. E qual que é o que eu dei direito a ele, se a pessoa beber, pode ser estuprada. Exatamente. Entendi. É legal a gente falar sobre esse assunto, porque as mulheres também se envergonham. Eu estava bêbada, ele fez, então eu não vou denunciar porque eu estava bêbada. Né? Eu estava alcoolizada, então eu permiti que isso acontecesse. Não, você não permitiu porque você bebeu qualquer bebida alcoólica. Isso não te dá o direito, isso não dá o direito do outro. Óbvio que não. De te abusar. Janaína, você também passou por uma situação, né? Na verdade, é até legal, porque ela falou que denunciou em 3 meses. E hoje é a primeira vez, até que meu pai, que minha mãe, que minha família vai ouvir essa história. Porque, na verdade, eu até então... Até os últimos tempos que isso começou a entrar em pauta, como programas como o seu, dentre outros programas que trouxeram o debate, eu ainda me sentia culpada pelo que aconteceu. Então, é a primeira vez em rede nacional, para meu pai, para minha mãe, para minha família, que eu vou contar sobre isso. Porque foi uma época no qual eu trabalhava com eventos e eu estava num salão num evento muito importante de automóveis. Sabe, aqueles eventos bonitos e tudo mais. E eu trabalhava para uma empresa muito grande, que eu já fazia a representação desses carros durante um bom tempo. E eu estava representando um carro, paradinha, sabe, modelete? Sim, bonitinho. Que eu apresentava o carro, falava sobre as coisas que tinha no carro e tudo mais, e apareceu um gringo. Que a gente falou que a cultura lá fora é diferente. Eu falei que não é, não. Eu, no meu caso, eu tive uma experiência com um cara que não era brasileiro. E ele chegou e primeiro ele quis me comprar. Ele falou, quanto custa para ficar com você? Eu falei que não tinha valor, porque eu estava ali a trabalho. E ele deu um cheque em branco na minha mão. Eu rasguei o cheque, devolvi para ele. E aí ele foi me importunando durante todo o tempo e eu tentando ter jogo de cintura e tudo mais. Até que ele percebeu que eu não ia mesmo aceitar me vender para ele. O que ele fez? Ele falou, posso tirar uma foto com você? Ele também já estava alcoolizado. Eu falei, claro, uma foto pode. Ele me abraçou por trás, enfiou a mão pelo meu decote e pregou nos meus seios. Eu não sou do tipo de pessoas que vou ver isso quieta. O que eu fiz? Eu arrebentei a cara dele. Eu arregacei a cara dele. Saiu sangue e tudo, fia. O cara ficou no chão, deu uma voadora nele. Veio seguranças do evento, me seguraram. E eu, maluca, arranquei o salto, joguei na cara dele. O cara ficou todo arregaçado no chão, fia. Tiveram que me tirar a força de lá. Foi um bafafá. O povo do outro estande saindo. Olha, foi um vucu-vucu. Bateu mesmo. Bati, arrebentei a cara dele. E aí? Eu tô fazendo vingança pelas mulheres que sofreram isso. Sintam-se vingadas, meus amores. Arrebentei. O abusador ficou lá no chão.
todo sangrando, filha. Bem Foi desse feito. jeito. Aí me levaram embora, me levaram lá pra dentro de uma salinha e eu me sentindo vítima, me sentindo... Óbvio. Aquela coisa meio ofegante. Eles falaram assim, é o seguinte, desse jeito. Para. Cala tua boca, para o seu show. Eu, como assim? E eu já tremendo. Ela, para o seu show agora. Aquele moço que você bateu, era uma das pessoas mais importantes da empresa. Você está demitida por justa causa. Para. Eu não quero que você saia nem pela frente do stand. Você vai sair pelo fundo, com seguranças, e vai se entender com a sua agência. Porque você tinha que, no mínimo, ter um jogo de cintura. Porque nós contratamos modelos justamente para isso. Aí eu, Jogo de cintura quando mata a mão no teu peito? Aí eu falei, mas o cara me abusou. Ele colocou a mão dentro da minha roupa, na frente de todo mundo. Que horror. E eles falaram assim, mas você foi contratada para ter jogo de cintura. Como você não teve, você tá demitida. E eu saí dali e eu falei, gente, será que eu tinha que ter jogo de cintura? Será que eu tava errada? Será Você meteu a mão na cara dele. Será que eu tava trabalhando e eu... Porque o que acontece? Ele falou, e outra coisa, se ele quiser ir pra polícia porque você agrediu ele, você vai presa ainda. Revitimizada e coisificada. Porque ela, quando é colocada desse jeito, ela é colocada como coisa. Que é o que fazem essas culturas tão masculinizantes, tão tóxicas, né? Que colocam a mulher como objeto. Então você era coisa lá, e uma coisa não podia reagir. Exatamente. E você reagiu. Então, como você era uma coisa, você foi jogada fora. Exatamente. Como uma coisa. E naquela época, Lu, porque eu tô falando isso já fazem 15 anos que aconteceu, não tinha essas pautas como hoje. Então, eu, na verdade, durante todos esses anos, eu fiquei me questionando que eu errei. E aí falaram assim, as meninas mesmo que trabalharam comigo falaram, Jana, pelo amor de Deus, isso acontece toda hora, você tinha que ter jogo de cintura. As próprias mulheres que trabalhavam comigo começaram a falar que eu estava errada. E aí eu até então, eu me senti errada. Toda hora acontece isso? Elas falaram, né? Isso acontece direto. Acontece comigo direto. Já passaram a mão na minha bunda, já passaram a mão não sei da onde. E a gente tem que ter jogo de cintura. Eu falei, gente, mas eu não consegui ter jogo de cintura porque eu me senti agredida. Claro. Eu me senti abusada. Eu me senti... Naquela época não se falava que isso era crime. Foi. Não se falava. Não, e quando a pessoa vem tirar foto com você e bota a mão assim, é que vem assim, Isso um pouquinho... acontece para, também. vai. Isso já é desgaste, mas o cara colocou a mão por Desnecessário. dentro. Por dentro, total, assim, da minha blusa. O que ele achou que ia acontecer? Você falou, ai, que delícia, vamos. Não sei, exatamente. Eu fico pensando, o que passa na cabeça dessa Mas sabe pessoa? o que acontece? Ele tava com uma roda de gringos. Eu não sei se ele apostou com ele que ele faria isso. Eu não sei o que rolou ali, porque na hora que ele fez, todo mundo começou a rir. E é isso. Os machos que estavam do lado, assim, começaram a dar risada da situação. E talvez isso também que me... Óbvio. Que me deu essa ira. Nada engraçado. Exatamente. Olha só, gente, uma menina de 19 anos conseguiu expulsar um assediador de dentro de um ônibus. Filmou tudo e vai contar pra gente o que aconteceu. Coloca aí. Ele tava mostrando pra mim, ó. Tava mostrando aqui pra mim. Eu não tô fazendo nada. Eu não sou otária, não. Acabei não, tô indo pro meu trabalho. Eu não sou otária, não. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha aqui o quê? Tá até sem cueca. Tá até sem cueca. Mas calma, moço. Seu Não é nojento. isso, por favor. Para. Vai, para. desce. Para, não tô fazendo nada. Seu nojento. Eu não tô fazendo nada. Ó sua cara aí, ó. Vou te postar na internet. Seu nojento. Desce. Seu podre. Bom, agora eu tô aqui com a Kelly. Tudo bem, Kelly? Boa noite, tudo eu bem? Eu adorei a cena. Você pegou, chamou ele de podre pra baixo. O que aconteceu? Começa me contando. Você tava no ônibus. Então, Tava sentada ou estava de pé? Eu tava sentada no momento. Eu tava sozinha atrás, no banco de trás. E aí a gente já tava próximo do ponto final da estação de Itaquera. Atualmente eu sou maquiadora, mas na época eu tinha montado uma lojinha de maquiagem na internet para levantar uma grana, pandemia, enfim. E era eu mesma que fazia as entregas. E aí o pessoal a maioria já tinha desembarcado. E aí tinha uns 2 ou 3 homens, se eu não me engano, e algumas mulheres. E aí esse indivíduo levantou e ficou bem em frente à porta. E ali, na hora, ele tirou pra fora as partes íntimas e começou a se gesticular pra mim, fazendo caras e bocas. E eu, como não levo desaforo pra casa... Tá que nem a outra aqui, né? Não levo, não levo. Meu time essa. É do time da Janaína. E aí eu, como que não levo desaforo pra casa, falei pra ele, qual é a sua?
Aí ele olhou pra minha cara e deu risada. Aí o sangue subiu no olho. Eu falei, não vou aguentar. Levantei, comecei a gritar. Falei, ninguém vai me ajudar, vocês não estão vendo o que o cara tá fazendo? E aí ele virou, tinha gente que viu ele guardando e não fez nada. Aí o sangue subiu no olho. Eu fui pra cima dele, comecei a bater. Falei, ninguém vai me ajudar, ninguém vai me ajudar. Fiquei histérica. Aí ninguém ajudou. Pois eu falei, vou pegar meu celular e vou gravar a cara de todo mundo aqui e vou postar na internet, porque vocês estão negligenciando a minha ajuda. Vocês não estão me ajudando. Quando eu peguei o celular e comecei a gravar, foi quando o motorista veio e expulsou ele. Não era pra ter expulsado. Era pra ter levado a perua pra delegacia, porque tinha logo uma delegacia ali próxima. Gente, achei o cúmulo. Que louco! Não, eu gostei se o cara ser seu podre. Adorei. Podre imundo. Gente, mas não pode isso. Não, foi recente? Foi em 2020. Não pode isso. Era a época, em 2020, um pouquinho depois, que havia o estupro de inopino. Eles ejaculavam em transportes públicos e a gente tinha uma situação de... Foi logo depois que houve o crime de importunação sexual, porque antes quando chegavam esses crimes até a delegacia, ou a gente tipificava numa contravenção penal, que absolutamente era só assinar um termo circunstanciado e sair pela porta da frente, ou era um estupro, e era desproporcional a um crime de estupro, um crime hediondo. Sim. Por isso veio a lei da importunação sexual. Mas essa situação passiva de assistir crimes assim de forma passiva mostra a covardia, né, de todos aqueles que estão no entorno, principalmente os homens, né? Os homens, eles poderiam ter atitude realmente de homens e impedir aquela situação. Que loucura isso. A pessoa está no transporte público, querendo ir para casa, sentada, ainda tem que vivenciar uma situação dessa. Toda aquela forma de apalpadela, roçar, encoxar. E tem uns que são realmente mais perturbados. Né? Não, perturbados e se masturbam e ejaculam. Nossa, pelo amor. Ali. E o pior é que não foi nem a primeira e nem a última vez. Depois desse caso, teve várias outras vezes que eu não vou ficar gravando e postando, porque eu não quero ficar alimentando... Várias outras vezes? Várias vezes. Não a ponto da pessoa colocar as partes íntimas para fora, mas em questão de ficar se gesticulando, mostrando cada coisa e como incrível. que o seu vídeo que você colocou na internet, como é que foi recebido isso? Você teve apoio ou as pessoas te criticaram? Como que você vê essa sua postagem? A maioria das pessoas apoiaram. Sim. Foram poucas que foram contra. Mas algumas falou assim que é perigoso para mim. Realmente eu concordo, né? Porque eu fui pra cima, eu reagi, e se o cara reage? Quem apanha sou eu. Ninguém defende. Ninguém defende. O povo quer saber do próprio os umbigo. homens lá, não teve um que se levantou e teve a hombridade de ajudar? Não, pior que não. E primeira vez que aconteceu, eu tinha 13 anos de idade dentro do mercado. O cara passando guarda-chuva na minha bunda. E eu fui e falei pro segurança do mercado, ninguém fez nada. Quantos anos você tinha? 13. E aí foi terrível. E teve outra vez também que o moço da rua da casa da minha mãe vivia soltando piadinha. Aí eu fui lá e meti o soco na cara dele também. Você é do time dela, né? Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Não, é isso que eu... Sabe o que os homens pensam? O que eles pensam que estupro é somente você forçar e fazer sexo com a pessoa. Eles não entendem que abuso é muito além de você chegar no ato de fazer sexo. Tem outros crimes, não é, doutora? É isso que os homens têm que entender, que não é somente o ato de fazer o sexo, mas você soltar uma piadinha, você pegar o guarda-chuva e passar na bunda de alguém, entendeu? Você apalpar as partes íntimas de alguém, também é crime. Óbvio. Então, isso que precisa ser dito. Né? Não, e detalhe, deixa um trauma, porque eu acho que as pessoas não entendem a extensão do trauma que deixa na mulher. A gente tem 3 mulheres que sofreram abuso, isso não vai dormir e esquece. A pessoa não esquece nunca mais. Eu sempre falo assim, tá vendo esse espaço aqui? Esse espaço é o seu espaço pessoal. A pessoa invadiu, ninguém aguenta isso. É o seu espaço pessoal, a sua vida, o seu corpo, o seu bem-estar. Mas eu acho que essa geração vai vir diferente. Porque nós temos filhos, né? Ela tem um de 4. Eu tenho também. E eu falo assim, outra história. Que a minha maior luta agora é transformar o meu menino, que eu tenho um menino de 10 anos, né? Nós temos 12, filhos.
em homens de verdade. mas sim. De uma geração diferente, sabe? Transformar essas mulheres, porque eu também tenho 2 meninas, em mulheres que entendam que isso é crime e que tem limites, sabe? Para alguém tocar e tudo mais. Então, eu acho que valer o espaço dela, exatamente. né? Eu acho que a mudança agora é essa, entendeu? Eu acho que essa galera nova, ela já tá São mais... espertas. Eu ia falar muito sobre o meu filho. Quantos você tem, Kelly? 22. Tá vendo? Essa galera é diferente. É outra coisa, outra história. geração. Já nasceu sabendo que é errado, já Então, nasceu eu tenho sabendo 20, o que pode e o né? que não pode ter também. Eu tenho 20. Vocês sabem, é outra Pois história. é, eu tenho quase 40. Então, pra mim, ainda, foram 15 anos pra conseguir falar dessa história. E veja, e não desconsiderar também o prejuízo psicológico. A gente não pode esquecer disso. Vejam bem, não é só aquilo que aconteceu, é aquilo que você fica inseguro que possa vir a te acontecer. Por exemplo, você vai pegar um transporte público de novo, você sempre fica pensando nisso, não é? Sei lá, eu sou corredora, eu corro, né? Então, eu corro muito cedo, mas eu fico esperando, nessa época do ano é duro, Curitiba, é tudo escuro, né? Eu fico esperando o horário que eu sei que vai ter gente na rua. É claro, tem Por quê? medo. Porque você não pode sair na rua onde você mora, onde você paga o IPTU, porque você sabe que você pode ser importunado, Ai, né? que horror. Kelly, muito, muito obrigada, viu? Você queria terminar? Falar alguma? Então, o que eu só iria acrescentar é que eu cresci vendo a minha mãe sofrer violência doméstica dentro de casa. E isso me gerou uma força enorme. Eu falei, eu não vou permitir que façam comigo o mesmo que fizeram com a minha mãe. Se uma pessoa que dizia que amava ela fez isso, e quem dirá quem não me conhece? Nossa, tá certíssimo. Maravilhosa, viu? Parabéns, Parabéns, Kelly. viu? Parabéns mesmo pela sua força, viu? Obrigada. E agora a gente vai conhecer a Lídia, que foi muito assediada durante a vida em diversos trabalhos que ela teve. Coloca aí. Eu comecei na televisão com 16 anos. Eu era uma menina, né? E era mais difícil ainda essa época, porque eu tinha 16 anos, não tinha maturidade para saber, não tinha jogo de cintura tanto como eu tenho hoje. Então, tinha muitos assédios. Não tinha essa palavra assédio, as pessoas não se referiam a uma situação desagradável como essa como ser assediada. Não falava de assédio de jeito nenhum, era outra fase. Teve uma vez que eu estava terminando de me arrumar para gravar, e aí eu fui ao banheiro para voltar correndo para o palco, né? E nesse momento tinha uma pessoa X que trabalhava lá com a gente, e ele me prendeu no banheiro e tentou me beijar à força. Eu tenho que gravar, eu falei para ele, eu tenho que gravar, por favor. Aí ele falou, para, foi só uma brincadeira. E abriu e ficou rindo pra mim. Quando eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo, depois da pandemia, eu me vi sem oportunidades, tanto no teatro quanto em TV, e eu pedindo e não tinha oportunidade, eu resolvi ser motorista para poder pagar minhas contas. Já tive proposta indecente, já fui convidada por um passageiro meu para subir até o apartamento dele e ele querer me dar dinheiro em troca, e eu não sou obrigada a passar por isso, mas eu sempre mando descer. Me chamam de grossa, eu não ligo. Passou dos limites, desce do meu carro, que eu não sou obrigada. Agora, eu vou falar com a Lídia sobre esse assunto. A gente faz esse programa, a gente acha que vai melhorar. Vou ter que continuar fazendo até parar essa história, né? A gente vai continuar aqui. Lídia, bem-vinda. Tudo bem, Lu? Obrigada. Muito obrigada. Sinto muito do assunto ser um assunto tão sério. Antes de você trabalhar como motorista, você é atriz. Exatamente. Sim. Trabalhei com malandro, trabalhei com televisão e passei por tudo isso, né? Naquela época você já teve muitos assédios? Muitos. Esse E a que gente tava diferença falando. é que você não podia reclamar, né? Se você reclamasse, você ainda era mandado embora. Sim. E assim, tem muitas pessoas achando, quando eu comento desse tipo de coisa, as pessoas falaram, mas é porque no seu meio... Não é no meu meio, né? É no meio do mundo. Do mundo, os homens fazem isso. Se você é médica, isso. tem assédio no hospital. Se você é psicóloga, tem assédio no consultório. Se você é atriz, tem assédio no teatro. Se você está na sua cama, na você sua tem cama assédio dormindo, tem assédio na sua cama. Exatamente. Então não tem essa história de meio. Agora é o meio que tem louco, porque tem louco para tudo quanto é lugar. Então, no caso, o seu assédio, só explica assim de novo. Então, com 16 anos... A vida inteira, né? É, a vida inteira. Eu, com 16 anos, entrei na televisão
eu era emancipada, né? Meus pais não me acompanhavam, minha mãe não me acompanhava, e eu ia sozinha. Então, eu ficava indefesa, né? E aí os homens achavam, por eu ser bonita, estar sozinha, ser nova, tinha o direito de querer me assediar, exatamente. Então, já passei por várias situações, assim, no teatro, na TV, no aplicativo, em todos os lugares já passei por assédio. A diferença é que hoje eu posso falar sobre isso, mas quando eu tinha 16, 20, 18 anos, eu não podia falar com ninguém, porque eu ainda corria o risco de ser mandada embora do meu emprego. E quando você foi trabalhar como motorista de aplicativo? Aí intensificou mais ainda, né? Porque estava próximo, dentro do meu carro. Então, eles achavam que, tipo, eles não me contrataram por um aplicativo. Eles acham que você é o motorista dele, fica à disposição e tem o direito de fazer o que quer. O cara senta atrás e fica jogando conversinha? Às vezes, eles querem sentar na frente e fica jogando conversinha. Você deixa sentar na frente? Você acaba deixando, né? Não tem como, né? Você precisa do passageiro, então você fala, vai, na frente, pode sentar. E aí? E aí eles começam com uma conversinha, aí você é bonita demais para trabalhar de aplicativo, você tem potencial de fazer outras coisas. Eu falei, amigo, se eu tô vindo pro aplicativo é porque eu não posso fazer outras coisas. Eu não quero. Não tô tendo oportunidade, entendeu? Eu não tô aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu preciso. E aí, tipo, começa, você poderia trancar o aplicativo e a gente curtir uma baladinha juntos. Eu pago a sua corrida até o final da noite, sabe? Eu pago a sua noite que você ia trabalhar com outros passageiros. Enfim, bem desagradável. É assim, é constrangedor. Já teve uma situação que você ficou até com medo? Eu já andei com arma, assim, com faca dentro do meu carro. Já entrei em lugares que eu fiquei mais de 40 minutos para poder ser liberada para ir embora, tipo 3 horas da manhã. E você depois pode denunciar o passageiro no aplicativo? Você denuncia, mas o aplicativo não resolve nada, né? Só fica como uma denúncia. Tipo, aquilo ali, se você tiver... Antes de denunciar acontecer alguma coisa, ficou como acontecido. Mas não tem como, porque a gente dá nota pro motorista e o motorista também dá nota pro passageiro, não? Exato, mas não muda nada. Ele só fica com uma nota negativa, mas ele continua sendo motorista. Continua sendo o passageiro que tudo certo. Exatamente, continua sendo passageiro que está tudo certo. É só uma reclamaçãozinha e ele não tem castigo nenhum. Raquel, me ajuda. Essas normas de compliance interno das empresas, elas não podem deixar os crimes ocorrerem dessa forma, ou deixar desprotegidos aqueles que utilizam o aplicativo também para instrumento de trabalho. Então, claro que existe uma responsabilização não criminal, mas sim no âmbito civil, você pode sim buscar uma responsabilização desses fatos na esfera civil e que também o aplicativo seja obrigado a informar quem foi esse passageiro para você poder formalizar a denúncia nas autoridades. Porque você imagina, a pessoa está lá, ela é motorista do aplicativo. Aí o cara assediou, ela vai ter que fazer o quê? Vamos falar a real, vai ter que parar o carro, descobrir onde o cara está indo, procurar para é muito prestar perigoso. queixa. Imagina. É muito perigoso. Como é que vai fazer isso tudo? Não, judicialmente, você pode ingressar no âmbito judicial e a empresa ela vai ser obrigada a auxiliar os poderes públicos para uma responsabilização penal deste criminoso. Aí ela vai ter que arrumar um advogado, pagar advogado, vai ter que parar aquela noite, ela não vai poder mais trabalhar. Mas existe o âmbito também, você pode ir numa defensoria pública, você pode buscar acesso gratuito à justiça para que você tenha realmente que a justiça seja feita e principalmente para que outras mulheres que são motoristas em aplicativos não estejam sujeitas e vulneráveis a serem vítimas de crimes sexuais. Resumindo, a mulher sempre se ferra. Exatamente. Um homem motorista. Eu fiquei pensando agora, um homem, você que conhece colegas teus, homens motoristas de aplicativo também sofrem assédio por parte de mulheres? Sofre, recebe cantada. Tem vários relatos de colegas de trabalho. Então, mas não é que você recebeu uma cantada, você foi importunada. Se o cara fala, nossa, você é muito bonita, é uma coisa. Isso é uma cantada até, você é muito bonita, nossa. Elogio. É um elogio. A gente sabe a diferença. Um cara falou isso, você não deu bola,
Já Agora, o cara começa a falar que quer passar pagar a do sua noite. limite. As pessoas que, né, a gente lidar com pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, e o mesmo caso que aconteceu comigo, o cara quis me comprar primeiro, né? Então, essa ideia, por que eles pensam que pode comprar a gente? Que a gente tem um valor em espécie, ou até o seu dia de trabalho. Como eles entendem, como diz a Luciana, o que passa pela cabeça deles? Ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo. Você sabe que, que teve pensa um essa caso, pessoa, gente? Teve um caso comigo que o cara falou que eu era burra porque eu era muito bonita para trabalhar em aplicativo, que eu deveria fazer outras coisas. Entendi. Outras coisas. Mas aí, infelizmente, Lu, quando essas palavras ofensivas que magoam, que realmente ofendem, são crimes contra a honra, uma honra objetiva ou subjetiva que você pensa a seu respeito. Então, é unicamente este crime que uma pessoa que insinua poder pagar para ter um sexo com a outra, ela somente está praticando um crime de injúria, no máximo de uma difamação. Lídia, muito obrigada, viu? Obrigada, Boa sorte para Lu. você. E muito você, obrigada. com certeza, também merece ser uma mulher respeitada como todas nós. Todas nós não isso merecemos passar por isso. Não. E eu acho que os homens têm que respeitar as mulheres, Os homens porque loucos, eles vieram né? de uma mulher, né? Claro, mas tem muito homem que não é assim. Não são todos os homens, graças a Deus, mas eles podiam ajudar. Obrigada. Os que não fazem poderiam ajudar, né? Bom, agora a gente vai ver a história da Rafaela, que acabou tirando a própria vida, gente, depois do assédio moral e sexual que sofreu dentro do trabalho. Olha só. A escrivã de polícia, Rafaela Drummond, de 32 anos, tirou a própria vida após afirmar que estava sendo vítima de assédio moral e sexual na delegacia em que trabalhava. Em áudios enviados a uma amiga, Rafaela deixava claro a situação que vinha enfrentando no trabalho. Estava lá só para me pegar, eu percebi. Ele é tóxico, ele é tóxico. Ele ficava dando em cima de mim, dando em cima de mim, dando em cima de mim. De repente ele começou a falar que polícia não é lugar de mulher. Durante um churrasco de amigos, o inspetor que a assediava chegou a agredi-la. No final das contas, ele me chamou de piranha. O que ele pegou e fez? Virou a mesa assim em cima de mim, caiu cerveja na minha roupa. Neste momento, Rafaela decidiu gravar com o celular. Mas eu não vou esquecer do que você me chamou não, tá, querido? Se tudo for falhar, tá ocupado com piranha. É muito ser cabecinha fraca. É muito ser cabecinha fraca. Em outro áudio, Rafaela deixa claro que está desestabilizada emocionalmente. Eu não suporto essas piadinhas que faz comigo. Só porque eu sou mulher, vocês são machistas. Isso, aquilo lá, ele fez pra me deixar desestabilizada. Ele inventa as coisas, sabe? Ele aumenta, ele quer me desestabilizar de qualquer forma. O caso está sendo investigado pela Corregedoria Geral da Polícia Civil de Minas Gerais. Não, realmente, agora eu estou chocadíssima. Eu estou aqui com o senhor Aldair. Boa noite. Boa noite. E a Raquel, advogada. Muito Boa obrigada noite. por vocês estarem aqui, apesar dessa situação horrorosa. Eu sinto muito pela sua filha, realmente. Esse ponto que chegamos é inacreditável, gente. A Rafaela estava com quantos anos? 32 anos. Na flor da idade, linda, sua filha. E ela era uma pessoa tranquila? A Rafaela sempre foi uma pessoa legal. Deu de criancinha. Imagina. Eu, minha esposa, tivemos ela e a Carol, minha outra filha. Deu de pequenininha, que a menina sempre gostava de animais. E estudou a escola pública, uma excelente escola pública, inclusive, entendeu? E sempre cresceu uma menina legal, sem problema nenhum. E uma característica legal nela, que eu achava muito, é que ela não era homofóbica, ela não era racista. Tinha nada. Não, ela levava as coleguinhas dela para dentro de casa, minha esposa fazia bolo, biscoito, aquelas coisas. Ela era, tipo... Era desse jeito. Gostava de todo mundo? De todo mundo. E ela sempre quis trabalhar na polícia? Não, é o seguinte, ela fez a faculdade de Direito. Assim que ela formou, ela trabalhou, já tirou a AB em seguida, trabalhou um período como advogada, assim, um período com a doutora Rosana, advogada, e depois ela passou no concurso de estagiária no Ministério Público. Sim. Lá ela despertou essa paixão. O Ministério Público, nesse ambiente que ela viveu lá, ambiente Sim. legal, de muitas moças. Aí ela ganhou aquela paixão para aquele serviço. Foi que ela chegou para mim, para minha esposa, e falou assim, ô pai, ô mãe, me apoia, eu quero concentrar, eu quero estudar, eu quero ser delegada, eu quero seguir esse tipo de trabalho.
Aí nós falamos, claro, pode ficar por conta disso. Claro. Aí ela ficou por conta e naquele período não tinha tanto concurso. Aí o primeiro que teve foi de escrivão. Aí ela passou, eu sempre dando apoio para ela, eu e minha esposa dando apoio. Sim. E ela seguiu. Foi impressionante, que ela até então ela era apaixonada com aquele trabalho. Até quando sempre ela falava comigo, queria ser delegada, estudando, aquela concentração, tudo. Quando chegou mais ou menos janeiro desse ano, eu senti que ela já estava... Não estava legal. Não estava legal, não falou mais. Ela chegou a comentar com o senhor o que estava acontecendo? Não, comigo não. Aí eu fui na minha esposa e perguntei, Zoraide, o que está acontecendo com a Rafaela? Não está legal. Que não está legal, que ela não está comentando igual ela comentava. Aí a minha esposa, eu vou ver. Aí a minha esposa conversou com ela, ela foi e despistou com a minha esposa. Não, que eu estou concentrada para estudar. Realmente, a gente vê ela estudando direto. Não quis contar. Não quis contar, ela escondeu da gente. Ah. E esse assédio que ela estava sentindo, que estava acontecendo com ela, foi muito longo? Vocês têm, assim, olha, Luciana, esses dados? A gente não tem precisão desses dados, né? Mas como a família mesmo disse, de janeiro para cá, ela teve uma mudança muito séria no comportamento dela, né? Os áudios, esses áudios aí, são todos áudios que ela mandava para as amigas. E essa questão, assim, né, que o pai sente muito de não ter podido ajudar, né? Foi porque ela queria muito protegê-los, né? Sim. É uma menina de cidade do interior de Minas, Sim. né, que batalhou para estudar, para fazer um concurso, que era o orgulho do pai, que era o orgulho da mãe, que era o sonho de ser delegada, né? Então, assim, muito legal que a Flora falou aí, que a gente tem que denunciar, Sim. né? Porque a Rafaela, ela segurou isso muito sozinha para ela, né? Então ela foi guardando aquilo. E o que quando a família me procurou, né? Eu não sou da área criminal, eu sou uma advogada de mulheres. Então, que eu peguei e vi aquele quadro, me comoveu muito, porque é nítido, né, o assédio que ela estava sofrendo, né? Os áudios comprovam isso, como que isso violentou muito ela, violência psicológica ela sofreu, né? E ela não queria, por exemplo, chegar perto do pai e contar. Tinha até vergonha. Vergonha e medo, né? De destruir a vida dele, né? A vida dele, porque dele interferir, Claro. né? Dele, igual ela falou, Claro. né? Imagina, dentro da casa dela, É ela óbvio. se sentiu ameaçada, você imagina ela no ambiente de trabalho. Coitadinha. Né? Então, assim, são Ficou situações... preocupada pelo pai. Ela ficou preocupada pelo pai, pela mãe. Ela tem, né, um sobrinho, que é o neto do seu Aldair, que era a paixão da vida dela. Então, tudo isso foi pesando sobre ela, que ela não conseguia Não mais... sabia ver o abuso no final do túnel. Agora, uma coisa assim que eu me orgulho muito da Rafaela, eu acho que todas... Eu tenho essa luta, tenho pedido que a gente não pode deixar a voz dela se calar, Não. porque... ela deixou um legado muito grande para a gente, que são as provas. Sim. Né? Porque todas vocês, né? Agora a Lídia acabou de sair daqui, ela não tem prova, né? A outra moça corajosa, pelo menos filmou, né? A Flora não tinha. Mas olha que ponto chegamos, a gente tem que mostrar, tem que ter filmar, prova. tem que tirar o celular, tem que pensar, porque não tem... A palavra da mulher vale nada. Não vale nada. Então, assim, o legado da Rafaela, e uma frase dela ecoa todos os dias de manhã, todos os dias à noite, quando eu estou cansada. Eu me apeguei muito à família e, às vezes, me comove muito, Imagina. né? E ela, uma fala dela para uma amiga, chorando, daqui 2 semanas ninguém vai lembrar mais disso. Maria, a menina tirou a própria vida. Olha a gravidade desse abuso psicológico, abuso sexual, importuno. A menina tirou a própria vida. Veja, ela provavelmente, como ela estava no meio policial, e nós sabemos que o meio policial pode ser truculento, infelizmente, né? Ela quis proteger a família ao não contar. A pressão que ela deve ter sentido ao não se ver protegida e não poder proteger também os seus, a família e tudo mais, foi insuportável. Que loucura. Quem acaba com a própria vida não é um covarde, tá? E a gente tem que lembrar disso. Tem que ser muito corajoso para fazer isso. Não, eu diria diferente. É assim, por um lapso, aquela pessoa
ela não aguenta a pressão. As pessoas que eu já atendi, que tentaram suicídio, todas elas me relatam a mesma coisa. É como se por um lapso a pessoa não aguentasse e aquilo fosse uma dor tão forte, que só terminando com a própria vida que você acaba com ela. Então, eu nem colocaria no nível da coragem e tampouco colocaria no nível da covardia. Não é nada disso. E também não é na vingança. É na insuportabilidade. E isso é a prova maior dos danos psicológicos que ela estava sofrendo. Porque ninguém se suicida à toa, ou para chamar atenção, ou para nada. Não é por aí, não. Eu vou voltar para esse assunto, eu tenho que dar um recado, mas você fica pensando, realmente é o fim. A pessoa estava trabalhando num trabalho que ela gostava, se esforçando, feliz da vida, prestou... Merecidamente, né? Concursada. Concursada, a menina bonita, jovem. Olha, eu fico... Quando a gente... Bom, a gente vai voltar para esse assunto, porque... É inacreditável, gente. É inacreditável pensar que nos dias de hoje esse tipo de coisa ainda acontece. E estamos de volta e o assunto hoje é muito importante. Mas antes eu vou falar com você que o Festival de Prêmios está cheio de prêmios que eu sei que você vai adorar. Então, olha só. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale compras de R$3.000 ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$5 no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$250 mil. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. É isso aí. Amanhã mesmo você vai poder ganhar. Então, ó, vale compra de R$750 ou uma Alexa. É incrível, gente. Participe agora mesmo com o Pix. Acesse o QR Code na nossa tela ou o site festivaldepremios.com.br. O mais premiado do Brasil. Bom, agora voltando para esse assunto, gente, agora nos comerciais a gente estava aqui conversando o quanto as mulheres sofrem, sabe? Então, é inacreditável, eu acho que isso tem que terminar, tem que acabar. E eu convido os homens que não são assediadores também se unirem, porque pega mal para todos os homens. Então, se eu fosse da raça masculina e tivesse assistido esse programa, eu ia realmente ficar muito mais atento para esses assediadores, porque os homens podem defender as mulheres de alguma forma. Então, eu acho que é isso. Bom, eu quero agradecer a Maria Rafat. Muito obrigada, minha querida, Obrigada, mais uma Luciana, vez. novamente, pelo Uma hora eu vou convite. te chamar para fazer um programa super alegre aqui, viu? Mas a gente está ajudando. Com certeza, querida. E eu acho que o dever da psicologia é esse, né? Psicologia quer dizer a ciência da alma, né? E a gente tem que tratar a alma das pessoas, né? A gente está aqui sempre para isso. Muito obrigada. Raquel, muito obrigada. Muito obrigada, Lu. E eu gostaria de falar que a saúde mental do policial é uma ferida aberta que não está sendo cicatrizada. Primeiramente, meus sentimentos para a família. Eu, como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, sei toda a falta de estrutura para o policial e toda essa violência que muitas vezes pode ocasionar em situação drástica. Então, a nossa obrigação é buscar soluções e que a responsabilidade e que a verdade seja solucionada. Obrigada, Raquel. Eu Obrigada, quero Lu. agradecer também a Flora. Muito obrigada, lindíssima. Luciana. Sinto muito. Obrigada. Volte sempre, agora que Eu você já sabe o lugar. volto. Manda um beijo pro seu pai. Pode deixar. E vale lembrar, mulheres, meninas, adolescentes, que não é não. Tenham coragem e denunciem. Eu quero agradecer a Janaína também. Janaína, muito obrigada. Não sobe mais, não. A gente sente sua falta. Obrigada, é um grande prazer. Me sigam nas redes sociais, @eu sou a Janaína e @Mansão Max. E obrigada pelo convite. Olha, eu quero agradecer a senhora Adair, a Raquel, muito obrigada. Sinto muito, eu não tenho o que falar para o senhor. Eu espero que o senhor consiga, de alguma forma, apaziguar o seu coração, nem sei como. Me sinto muito de verdade, viu? Obrigada. Eu agradeço também. Deus vai saber me ligar. Sinto muito de verdade, tá? Então, agora fiquem com o João Kleber. Boa noite. E vamos sempre, sempre nos unir e lutar contra essa situação que ninguém aguenta mais. Muito obrigada e boa noite.